De pé, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler dos 14 a 16, são os versos. Lembrando aqui, irmãos, que esta nossa festividade do dias 20 e 21, nós estaremos celebrando 20 anos de fundação dessa igreja, desde a nossa primeira reunião familiar até os dias de hoje. Então você é nosso convidado para essa festa. Pela manhã nós teremos aqui a presença do pastor Honório e à noite nós teremos a festa de celebração da família. Podemos ler? Diz assim a palavra: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Podem tomar assento. Sentado, feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração por gentileza. Senhor Deus, no nome de Jesus, nos colocamos agora, esta noite também, diante do Senhor, aqui na Tua presença, para dar-nos a oportunidade de ouvir o Senhor falar conosco. Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Nos abençoe, nos dê a graça da compreensão das Escrituras e nos ilumina para que a Tua palavra seja relevante na nossa vida. No nome de Jesus. Quem crê no Senhor Jesus diz amém. Amém. Hoje pela manhã, na primeira mensagem do dia, na celebração das 10 horas, nós compartilhamos sobre o tema O Lugar da Luz. Aprendemos algumas coisas com o Espírito Santo, que a luz ela precisa estar em local apropriado. E o local apropriado não é embaixo da cama, não é debaixo de uma vasilha, como uma outra tradução da leitura bíblica traz aí, é possível que você a tenha no alqueire, né, uma vasilha apropriada, mas sim é no velador, no lugar onde estrategicamente vai iluminar o ambiente, vai fazer com que os cômodos da casa se tornem aptos para o seu uso comum durante a noite. E aí transportamos esta menção que o Senhor Jesus fez, de que nós somos a luz do mundo, e temos que estar nas mãos dEle, porque Ele é o dono da casa, e é o Senhor da casa que coloca a luz no lugar apropriado. Eu até brinquei aqui, né, que se acaso queima uma lâmpada na sua casa, ela sozinha não vai sair do bocal, vai se jogar no lixo, e aí uma outra vai sair lá do local de venda, do material de construção, supermercado, e irá encaixar no lugar adequado para iluminar. Não, o dono da casa, a pessoa que é a responsável pela manutenção, tem que fazer o serviço. Então o Senhor, quando nós somos luz, como Ele diz aqui, no que diz respeito ao seu reino, Ele nos coloca no lugar apropriado para que possamos exalar a luz que de nós se espera no Espírito Santo. Então, aprendemos que é o local apropriado, e há um local que o Espírito Santo nos usa, é uma ação de Deus intencional, ou seja, tem projeto, tem planejamento e tem estratégia. E por fim, eu falei alguma coisa de eficiência desse trabalho do velador e a sua eficácia em produzir mudança, transformação, salvação na vida das pessoas. E nos comparamos então a um farol, a como uma cidade sobre um monte. E quando se viaja de carro, ou então outros tipos de meios de transporte à noite, normalmente quando você vai chegando próximo a uma cidade, como é importante você ver as luzes de longe, isso dá um ânimo. Gente, está chegando.
né? Se é do avião, você fala assim, né? Começa a orar mais forte para pousar fácil, né? Para não ter nenhum problema à noite, para os instrumentos todos funcionarem. Mas de qualquer forma, mostra que está chegando. E a decisão de usar a luz como prisma, de usar a luz como o meio que vai facilitar a chegada ou o pouso, é de quem está lá atrás, né, na sua viagem. Então, nosso papel, queridos, é iluminar, é mostrar, é dar ao mundo a possibilidade, aos homens que estão no mundo, a possibilidade de chegarem até o Senhor pela nossa vida de testemunho. Agora, a decisão é deles. Quem promove o resultado na vida deles é o Espírito Santo. Agora, nós não podemos sonegar o nosso papel. E agora aqui é que entra a mensagem da noite. Como ser luz eficiente? Uma vez que nós nos deixamos aqui, como acabamos de ler no texto, e eu quero ler na tradução mais comum, que é provável que você tenha aí na sua Bíblia, diz assim, olha: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Eu quero que você repita comigo assim: e dá luz. Epa! Amém, irmãos? Estão aí? Almoçaram hoje, tomaram o café da tarde? Se não tomaram, né, vai fazer um lanchinho depois do culto. Mas vamos todos juntos. E dá luz. Não. Eu vou ajudar. Só as mulheres, que eu acho que as mulheres são mais, né, potentes. Vamos lá. E dá luz. Falei? A todos que estão na casa. Eu nem vou pedir para os homens não falarem, porque senão vai ser vergonha demais da conta. Então vamos todos juntos, que as mulheres ajudam os homens. Então lá. E dá luz a todos que estão na casa. Essa expressão mexeu comigo. Primeiro, dá a luz. Quando a gente fala assim, dá a luz, o que parece, hein? Tem uma expressão mais forte do que simplesmente manifesta a luz. Dar a luz é trazer a vida. Não é essa a expressão? Fulano de tal deu a luz, aquela senhora deu a luz. O que ela fez? Ela trouxe uma vida ao mundo. Então, em primeiro lugar, como filhos de Deus, como luz eficiente, como farol neste mundo, nós estamos aqui para manifestar a vida de Deus ao mundo. Não é à toa que a expressão, né, embora seja no português aqui, né, a tradução, ela nos abençoou com essa expressão. Dá a luz. E dar a luz, queridos, é manifestar Jesus. O próprio Senhor, falando a respeito de si, em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é manifestar Jesus, levar as pessoas a conhecimento de Deus. E isso tem que ser em toda a nossa caminhada, durante os nossos dias, relacionamentos interpessoais, em todas as áreas de nosso convívio. É o que nós chamamos aqui na igreja em nosso círculo de afinidade. Nós precisamos ser eficientes em que o Senhor Deus seja manifesto por meio de nós. É o que nós chamamos aqui da vida de Deus em nossa vida. Nós não seremos farol para iluminar, dar a oportunidade àqueles que estão navegando para que cheguem ao Senhor, se nós não entendemos o nosso papel de facilitadores para que as pessoas cheguem ao convívio do Senhor. Ainda nessa mesma expressão, dá a luz a todos. Repita comigo: todos. Mais uma vez. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: a qualquer pessoa. Quando fala assim, a qualquer pessoa, a todos, nós podemos escolher com quem vamos trabalhar? Não. Não é nosso papel. Nós não somos o dono da casa. Nós não somos o dono da luz. Nós somos simplesmente a luz. E a palavra de Deus fala aqui, a luz do mundo. Ou seja, para todos.
Não dá para escolher, agora eu vou ser instrumento de Deus nessa ocasião. Agora não, eu vou me eximir aqui. Não tem essa possibilidade. Não é opcional. Quando você chega no interruptor lá da sua casa para acender acender a luz, né? Vamos ligar a energia que vai fazer com que a luz funcione lá. A luz tem possibilidade de dizer assim, olha, a lâmpada diz assim, olha, não vou, agora não. Hoje eu estou descansando, tirei férias, eu vou me eximir um tempo aqui agora, não quero fazer esse trabalho. Se ela não fizer isso, para o lugar para onde ela vai, queridos? Qual o lugar que nós jogamos uma lâmpada estragada? No lixo. Nós precisamos nos entender como filhos de Deus para este tempo agora, e durante nossa caminhada, nós temos um prazo de utilidade aqui. A palavra de Deus fala lá no Salmo de número 90, que nós temos uma validade de uns 70 anos bem vividos. Glória a Deus que agora, né, assim, as pessoas estão se cuidando um pouco mais, mas 70 anos, queridos, já assim alguém que, olha, bem, vamos dizer, forte, aguentando bastante, está em atividade. Glória a Deus por isso. Mas são poucos. Se você tem alguém com 70 anos aqui hoje? Olha, não, nem temos ninguém com 70 anos hoje. O pastor Miguel e a pastora Jonadá que tiveram de manhã, né? Eu estava agora de tarde lá em casa, irmãos, e pensando assim, nesse momento, pensando em mensagem, né, ainda e tal, e caiu lá nós temos um tamborete assim na sala, daqueles de apoiar o pé, ele foi no meu dedinho não, no dedão do pé, e caiu com toda a força na junta, né? Naquela hora eu pensei, junta tudo e joga fora, né? Porque o negócio está difícil, mais de 50 anos, não tem mais as mesmas coisas, mas que dor, daquelas que não deu nem para glorificar a Deus, só deu para dizer, ai, 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 ai. O prazo de validade está decaindo, está passando, e passa rápido. Enquanto nós estivermos em atividade, nós precisamos brilhar o máximo possível no papel que Deus nos colocou para realizar, como brilho, como lâmpada, como um farol eficiente. No trabalho, nos relacionamentos, aonde Deus permitir que nós estamos, e em alguns casos até procurar realizar intencionalmente que este brilho do Senhor se expanda, ele alcance mais pessoas. Então, é nosso papel, a todos. Agora, finalizando a mesma frase, a todos que estão na casa. E olha, irmãos, essa ideia de a todos que estão na casa é uma coisa interessante. A casa, para nós, é o reino de Deus. Não adianta você tentar ser luz aonde ninguém quer ver luz. Por exemplo, você vai para um lugar onde as pessoas só querem saber do escurinho. Você vai ser luz lá, fazer o que lá? Ninguém quer a luz. Tem gente que quer ser luz numa boate. Ninguém quer luz lá. Eles querem mais é que apague. Não é? Então você tem que saber como o Senhor, onde o Senhor está te colocando. O Senhor te coloca na casa. E tem uma coisa, o Espírito Santo vai mover para que tudo possa transparecer, ou seja, e aí a palavra transparecer com redundância, que para que apareça. O próprio Jesus falando sobre a eficiência da luz, ele fala que aquele que não quer que suas obras sejam manifestas, ele não vem para a luz. O apóstolo João traduz também essa condição. Ela não vem para a luz, para quê? Para que os seus feitos não sejam percebidos. Então nós temos um local apropriado, como vimos pela manhã, é a casa, é no reino de Deus, é no convívio da família do Senhor, com estratégia para que as coisas possam acontecer. Até quando
falamos em obra missionária, por exemplo, de levar a luz àqueles que estão caminhando lá nas trevas, em vale de sombra da morte, há que ter um suporte, um trabalho, algo muito bem feito para que a luz tenha eficiência. De que adianta enviar missionários sem condição de dar-lhes o suporte devido para que ocorra evidentemente salvação? Então tem todo um aparato, não é? Para que as coisas possam acontecer. E por isso mesmo, queridos, quando o Senhor nos coloca no local em que Ele escolheu para nos colocar, e aqui vem uma expressão que eu quero dizer a você: nós precisamos nos deixar usar pelo Espírito Santo naquele lugar. Nós podemos sonegar a luz às pessoas, porque o Senhor nos fez diferentes de uma lâmpada, diferentes de um farol, diferentes de coisas. Ele nos fez pessoas com decisões. Agora, que decisão você está tomando no decorrer, no transcorrer da sua caminhada? Em ser ativamente luz para todos que estão próximos. Eu preciso me deixar usar por Deus. Como é que eu posso sonegar este uso? Quando decido que não quero brilhar. E aqui, irmãos, é lamentável isso, porque nós somos muito influenciáveis. É como se tivesse sobre você, ou antes de você, aquilo que é um controlador da luminosidade. É chamado de dimmer. Sabe o que é um dimmer? É quando você vai lá, né, e aumenta a resistência da energia elétrica, e no aumento da resistência no dimmer, diminui a energia que chega, né, a corrente elétrica que chega na lâmpada, e aí então ela diminui a sua intensidade. Nós podemos controlar isso. Misericórdia. E alguns com esse dimmer, dependendo da condição do lugar onde está, ele diminui a sua luz para não parecer muito servo de Deus, para não aparecer muito filho de Deus, porque senão não vai ser aceito no local. Meus irmãos, preste atenção nisso. Como filho de Deus que precisamos nos deixar ser luz, ser farol para o mundo, nós não temos essa opção. Nós somos luz do mundo. Esse é o nosso papel. Não dá para nos misturar. Se nós fizermos isso, nós saímos da trajetória que a Bíblia diz que é o caminho estreito e entramos no meio, não é, que é o caminho largo, ou seja, totalmente antagônico ao reino de Deus e ao propósito do Senhor. O caminho estreito vai levar a vida plena no Senhor, a nos apresentar diante de Deus e colocar diante do Senhor as nossas obras eficientes lá e prestar uma conta eficaz, não é, da nossa trajetória, e Ele já vai ter o relatório e vai saber disso. Agora, o caminho largo é perdição, é o mundo. Como compartilhei pela manhã, 1 João capítulo 2, verso 15, nós estamos aqui, mas não amamos o sistema aqui, e não devemos, pois a palavra de Deus diz e nos adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo tem, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é preciso que eu passe como luz no mundo a operar espiritualmente. Operar espiritualmente, queridos, é deixar que o Espírito Santo é que tenha todo o controle da nossa vida. Ele é o nosso diretor, é Ele quem vai dirigir cada um de nossos passos. Essa também é uma decisão pessoal, é sua. Só você pode se deixar governar pelo Espírito Santo. O Senhor, lembrando, repita comigo: Senhor. Ele é Senhor da sua vida, então é Ele que vai dizer, é Ele quem vai determinar. E a forma como hoje nós temos toda a clareza do que Deus determina a nossa vida está aqui no manual da vida do Filho de Deus, o manual espiritual, a palavra, a Bíblia Sagrada. Hoje não é preciso mais que nós tenhamos líderes espirituais que digam: olha, você só vai
passar por aquela porta, você só vai entrar por ali. Não precisamos disso mais, porque o véu se rasgou quando Jesus venceu a cruz. Nós podemos entrar livremente diante do Senhor e compartilhar com Ele, Espírito Santo, as verdades sagradas, abertas, transparentes para nós. Os nossos líderes, pastores, nossos líderes de ministério, de células, aquele que Deus colocou em nossa vida para nos ajudar, eles são apenas facilitadores, não são dirigentes. Não há só sobre eles o Espírito Santo. Lamentavelmente, queridos, nesse tempo agora, quantos estão se fazendo no lugar do próprio Espírito Santo como transferidores da palavra de Deus? Nós não precisamos de transferidor da palavra de Deus, nós precisamos estar relacionados com o Espírito Santo. Os nossos líderes pastores, nossos líderes de ministério, as lideranças da igreja, são facilitadores. Eu costumo pregar e dizer que são como apenas umas ovelhas mais experientes que têm um sininho no pescoço, aquelas que são mais aproximadas do sumo pastor. Por isso mesmo, o barulho, do sininho faz com que as outras se ajuntem. Não é nada mais do que isso. Hoje, por exemplo, aqui eu estou balançando um sino para você, para te dizer: venha para perto, para mais relacionamento, para aprofundar em sua intimidade com o Espírito Santo, e aí se tornar luz conosco. É isso que Deus quer na sua vida. A operação do Espírito Santo em você é exatamente para isso. Finalmente, não há como sermos luz sem que a luz esteja em nós. Repita comigo: eu só posso ser luz se a luz estiver em mim. Quantos querem ser luz, mas não tem luz nenhuma? Alguns querem ser luz própria, a luz própria no sucesso, na carreira, acham que essas coisas é que vão fazer com que tenha um futuro, vai fazer com que você tenha uma passagem breve. Pode até satisfazer o seu ego, pode até satisfazer seus desejos pessoais, mas não é a luz que brilha. A luz que brilha é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda na treva, mas tem a luz da vida. Olha que isso. E aí que ele chega aqui nesse texto e fala: vós sois a luz do mundo. Como ser a luz do mundo? Nós só somos a luz eficaz porque Ele está em nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 33. Acompanha comigo aí o que o Senhor Deus nos dá de clareza do porquê nós somos luz. Diz assim a palavra: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo? Olha, nós somos o lugar aonde o Espírito Santo está. Há um alerta do Senhor para conosco de que nós somos o templo do Espírito. Agora, como é que vou deixar que o Espírito Santo de Deus produza a sua luz em mim? Irmãos, eu preciso ser um invólucro adequado. Quando nós vamos aí estudar a composição ou a construção, por exemplo, de uma lâmpada, diz lá que para que a lâmpada possa incandescer, naquele processo antigo, hoje já tem o sisteminha do LED, mesmo assim o LED ele ainda tem um invólucro que torna aquele condutor capaz de incandescer sem que dissolva, sem que derreta, sem que se estrague, sem que queime. Antigamente tira todo o ar de dentro do bulbo de vidro, lacra aquilo, e aí aquele filamento de tungstênio, quando a corrente elétrica passa, ele aquece e cria aquela luminosidade bonita que nós conhecemos. Que bênção é quando tem lâmpada em casa. Eu já tive a oportunidade de estar em uma casa que não tinha energia elétrica no interior. Olha,
Que coisa é quando chegou a noite. Chegada a noite, queridos, parecia que as coisas tinham desaparecido. Que breu. Tinha uma lamparina. Você sabe o que é lamparina? Lampião, aqueles negocinhos, né? Aí todo mundo, né? O pessoal da casa, muito simples, assim, pessoal, é o seguinte, para que a gente possa, assim, ficar pelo menos um pouquinho mais tempo aqui, vamos todo mundo lá para fora. Porque tem a luz da lua, das estrelas e tal, e aí aquela lamparina ficou penduradinha lá, assim, na varandinha, todo mundo sentado lá, fez uma fogueirinha, e quando deu, eu acho que eram as 7:30 da noite, 8 horas, vamos dormir, gente. Imagina você que é da cidade, que dorme depois da meia-noite, hein? Dormir? Era melhor ir dormir mesmo, que era tanto mosquito, pernilongo e inseto, que até agora eu me coço. Que coisa terrível quando você não tem luz. Agora, transporte isso para você que já teve uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com Deus, no Senhor, e foi parar fora do caminho do Senhor, perdeu a luz. É como uma casa sem energia elétrica. Poucos dias atrás, agora aqui na nossa região, eram umas 2 horas, se não me engano, da tarde, faltou energia. Eu estava em casa depois do almoço para ir para o escritório, aí fui lá no escritório, cheguei lá, e aí, tem energia no prédio? Não tem. Qual a previsão? Nenhuma. Havia caído um pedaço do poste. Gente, que coisa terrível. Não podia fazer nada, nenhum trabalho, não tinha internet, não conseguia ligar o computador, não é? A única coisa que funcionava era o telefone, não é? Mesmo assim, a bateria já estava acabando. Eu falei, glória a Deus, é porque o negócio é para ficar de folga mesmo, não é? Porque você não consegue produzir nada. E espiritualmente, quando estamos fora da luz que é o Senhor, não é? Nós somos o templo do Espírito Santo, como diz as Escrituras. Eu acho que eu citei o texto errado aí para vocês, não foi? Agora que eu lembrei, que é Mateus 6,33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu troquei o versículo. É 1 Coríntios 6,19. 3,16? Deixa eu confirmar. Perdão, tá, gente? E quando eu vi aqui na minha cabeça, agora que eu vi. É isso mesmo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você é o templo. Uma vez que o Espírito Santo saiu, olha o que acontece. Você simplesmente é como uma lâmpada queimada. Qual a função que tem uma lâmpada queimada? Hoje em dia nem mais para fazer cerol não serve. Antigamente a gente quebrava os vidrinhos lá, né? Fazia cerol. Agora se você é isso, ainda você pode ser preso, pode machucar alguém, ou seja, só serve para coisa ruim. Não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora. Se fizer outra coisa, apenas, como eu acabei de dizer aqui, servir para uns cacos de vidro quebrado, para produzir outra coisa, vai produzir perigo, vai produzir morte. E Deus nos chamou, queridos, para sermos luz eficiente. A produção que Deus espera de nós é vida. E vida abundante. João 10:10, o Senhor, quando fala que Ele veio a nós, Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Finalizando a palavra do Senhor aqui para nós essa noite, nesse alerta espiritual de sermos luz eficiente, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte: quando nós estamos em plena funcionalidade, nós expressamos a verdade ao mundo. E a verdade é Jesus. Jesus passa a ser visto em nós, passa a ser notado na sua vida. Notado, ou seja, o notável está sendo notado em nós. Olha que lindo isso, né? O Senhor passa a ser lido, evidenciado, verificado, explicitado por meio de você. E é isso que Deus, o Espírito Santo, espera. Jesus em vocês. Colossenses 1:27. Cristo em vós. Vai acontecer
a todos uma esperança da vida eterna, a esperança da glória. Que Deus multiplique essa palavra na sua vida durante a semana, você sendo uma bênção para aqueles que estão próximos. Coloque de pé, no nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Cristo em você gera esperança de salvação. Senhor Deus, no nome de Jesus, primeiro, nosso coração é grato ao Senhor, porque mesmo sem nenhuma outra funcionalidade, o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu, nos trouxe para os teus braços, para o teu aconchego, teu relacionamento, afinidade, para que nós viéssemos, ó Deus, a ter função espiritual aqui. Não nos deixe, Senhor, sonegar aquilo para o qual o Senhor nos escolheu e chamou. Nos ajude, proporciona, ó Deus, a nós e àqueles que estão bem próximos, vivência na luz, uma vida nova, transformada, realmente renovada no Senhor. Obrigado, Deus, por falar ao nosso coração. Ainda de olhos fechados, põe a mão na altura do seu peito. Nós vamos louvar o Senhor. Deixa o Espírito Santo falar na sua vida por meio da música. Louvemos.